Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Momento Inovação. Hoje nós vamos falar sobre um case que nos enche de orgulho aqui no Grupo Skill, que é o nosso time de suporte. Um setor cheio de demandas urgentes, né? Uma rotina intensa, e é um setor que inicialmente pensou que nunca teria tempo para inovar. E agora eles são um dos nossos setores que mais dão ideias aqui para a nossa área de inovação. E hoje eu vou conversar com a Esther, que não é só peça-chave ali do nosso time de suporte, mas também é membro do comitê de inovação. Seja bem-vinda, Esther. Obrigada, Andressa. É um prazer estar aqui. Esse case é muito importante para mim, para nós, né? Porque ele revela que a inovação ela é importante para todo mundo. No final de 2024, aí agora a gente está fazendo um ano desse nosso índice, o time de suporte tinha zero ideias, né? Que é, inclusive, computada, todas as ideias são computadas em nossa plataforma de captação de ideias, né, Esther? Uhum. E hoje vocês estão no topo ali do nosso ranking de geração de ideias, né? Como é que foi essa virada de chave ali do setor? Como é que você descreveria essa transformação ali no setor? Nossa, realmente foi uma virada de chave incrível que nós tivemos e foi algo que foi muito além da rotina. Então, não foi simplesmente mudar a nossa rotina ali diária, que é muito complexa, mas sim foi uma mudança total de mentalidade, de entendermos que a inovação ela precisava fazer parte do nosso dia a dia. Então, a gente viu que os nossos argumentos, né, que estávamos acostumados ali, como não tenho tempo, ele precisava ser quebrado e a gente precisava de fato mudar a nossa mentalidade e entender que sim, a gente precisa ter um tempo para inovação, porque isso não é só um plus, né? E isso, na verdade, precisa ser parte da nossa rotina. Então, quando nós mudamos a nossa mentalidade e entendemos a importância, foi quando tudo começou ali a se transformar, definitivamente. Então foi também uma questão de aculturamento, né, de letramento, e aí uma das rotinas que eu soube que vocês implementaram ali nas rotinas do suporte, foi o Inova Suporte, né, conta um Sim. pouquinho para nós o que é essa iniciativa, como que ela funciona? Claro. Bom, como eu falei, nós tínhamos essa questão da mentalidade, né. Então, tínhamos para nós que: "Ah, não tenho tempo, é muito difícil", e quanto mais você fica com essa mentalidade, mais as demandas elas vão te engolindo. Só que de alguma forma a gente precisava entender, essa importância. Então, antes de falar do Inova, o comitê de inovação ele se levantou, explicando, apoiando, informando como a inovação deveria estar presente, e até mesmo a alta gestão do Grupo Skill, né, com os discursos, treinamentos relacionados. E, mediante a isso, nós criamos esse projeto, que é o projeto Inova Suporte, que nós reservamos um tempo exclusivo para inovação na nossa equipe. No começo, ficávamos com receios, né? Nossa, como que a gente vai conseguir reservar um tempo? Parecia impossível, mas foi uma realidade que funcionou. Então, semanalmente, no início, a gente se reunia para trocar ideias, falar sobre melhorias, apresentações. Então, o Inova ele é um momento exclusivo para inovação no nosso departamento, que funcionou super, que a gente dedica 100% ali para inovação durante a nossa rotina do trabalho. E isso acabou que trouxe um maior senso ali de pertencimento da equipe, novas ideias, e fez com que a gente tivesse esse boom aí de ideias na equipe de suporte. Que legal, isso realmente foi muito poderoso, né. Sim, Então você conseguiu transformar a inovação ali em comportamento, né. sim. E qual que você acha que foi, assim, um dos maiores desafios ali para essa transformação? Até porque o suporte é uma área que tem muitas demandas, demandas muito, emergenciais ali, Uhum. né. Então como que vocês conseguiram quebrar essa barreira desses obstáculos todos? Então foi realmente a mudança da mentalidade. Quando a gente coloca na cabeça que não tem o tempo, não dá para fazer, isso acaba sendo uma barreira imensa, porque realmente a gente não vai abrir essa ponte para falar sobre o tema. Só que como a gente vem falando, né, a inovação no Group Skill ela entrou para valer. Então não é algo de rotineiro, né, que a gente só fala um tema e fica por isso mesmo, mas é uma realidade, precisa ser algo do nosso dia a dia. Então, fazer com que as pessoas ali da nossa equipe de suporte entendessem
que isso precisava ser algo do nosso dia a dia, algo natural, que a gente entendesse realmente a importância, foi o mais difícil. Acho que a mudança da mentalidade do não tenho tempo para temos tempo, vamos conversar, vamos trabalhar sobre isso, foi o maior desafio que eu tive, mas a gente conseguiu graças ao Inova e o engajamento das pessoas também que abraçaram completamente essa ideia. E nem tudo funciona igual para os mesmos, profissionais, para o mesmo público, para a mesma área, né. Uhum. Então eu acho que um dos, pontos importantes foi a customização que vocês conseguiram fazer, adaptando o que o comitê de inovação, tinha como proposta, com as rotinas do setor de vocês, né. Sim, com certeza. Eu utilizei muito de exemplos, treinamentos que a gente tinha de forma online, presenciais, as ações que a gente fazia nos departamentos, né, com o comitê de inovação. E como você disse, hoje na nossa equipe, nós temos pessoas de perfis diferentes, uns absorvem de uma forma, outros de outras. Então a gente acabou fazendo competições, apresentações, passando pesquisas, e o pessoal foi, aderiu super às ideias, participou das brincadeiras, fizeram pesquisas super interessantes. E o fim é um objetivo só, né? O importante foi que todos conseguiram compreender de fato qual era a importância da inovação, o nosso objetivo com o Inova Suporte, com a inovação no Grupo Skill, e acredito que todos hoje estão aí bem inteirados e sabendo de tudo. Então, acho que essas formas diferentes de trabalhar um tema com uma equipe foi o que deu um sucesso grande também para que funcionasse, né, e desse certo. E também dá oportunidade para outras pessoas se destacarem, né, nessas dinâmicas, Exatamente. em alguma apresentação. Muito Exatamente. legal. Nossa, surgiram várias ideias, várias apresentações diferentes que as pessoas às vezes é um pouco mais tímida e nessa oportunidade conseguiram se sobressair, trouxeram cases de sucesso para a gente implementar no suporte, enfim, foi muito positivo, eles conseguiram aparecer bastante. Legal. E além de tudo isso, você conseguiu, virar aí um case de sucesso, né, e trazer essa experiência, mostrando até para as outras áreas que é possível, né, mesmo diante de tantas, dificuldades ali da área, do setor. E eu soube que você recentemente, está trabalhando, essa abordagem, né, essa ideia de: "Olha, vamos fazer o possível aqui, mesmo com áreas mais desafiadoras", você tem trabalhado isso com os demais líderes, né. Como é que Uhum. tem sido essa conversa para mostrar esse engajamento para as outras áreas? Ah, claro. O suporte, ele com certeza é um exemplo, que a gente pode utilizar para apoio das demais equipes. Quando a gente percebeu que o Inova Suporte funcionou para gente, que como você disse, né, era uma equipe que a gente não conseguia participar, nem dar ideias, eu percebi que realmente era possível compartilhar essa experiência que eu tive com os demais líderes. Então, me reuni com alguns deles já para conversar, me colocar à disposição, informar quais foram as dificuldades que eu tive, né, que nós tivemos lá no suporte, e dizer para eles que: "Olha, se vocês precisarem, nós estamos à disposição para ajudar, não só eu, mas o comitê de inovação", né, porque esse bate-papo com os líderes, ele surgiu após, reuniões com o comitê de inovação, aconselhamentos que a gente teve, e também de uma estratégia bem elaborada do comitê, né, porque a gente não consegue fazer algo bem elaborado sem uma boa estratégia. Então o comitê me deu um direcionamento do que eu precisava ali, e assim eu consegui ter essa comunicação com os líderes, me coloquei à disposição. Eles também estão super abertos a esse tema, porque existem outras equipes que é difícil, né, você conseguir esse tempo reservado, mas foi basicamente isso. Eu me reuni com eles, escutei o que eles tinham a falar de dores, quais eram as maiores dificuldades hoje, dei algumas dicas já do que funcionou para mim, para ver se eles conseguem aplicar e se vai funcionar para eles, caso não, me coloquei à disposição para a gente conversar, e até mesmo convidei eles para participarem do Inova Suporte em uma oportunidade, para eles entenderem como que funciona a nossa dinâmica. Até porque se a inovação ela só acontece quando nós fazemos isso juntos, né. Sem pessoas não tem inovação, então não tem como ser algo individual. Por isso que acho que no coletivo as coisas funcionam de uma melhor forma. Exatamente isso, a inovação tem esse ar de coletividade mesmo, Sim, né. exatamente. E qual o resultado você poderia contar para a gente que o Inova Suporte trouxe aí, seja para a área de suporte, seja para o time como equipe, né, seja para a empresa, o que que você poderia citar de resultado?
Nossa, além das ideias, que nós tínhamos zero ideias e começamos a ter aí várias ideias, tivemos uma melhora também das ideias, que o pessoal conseguiu, com o passar do tempo, entender melhor o conceito de inovação e dar ideias mais pertinentes. Também tivemos um senso de pertencimento muito maior da equipe. Eles entenderam que realmente a inovação ela faz parte do Grupo Skill, está no DNA do Grupo Skill, e que eles precisam ter isso na veia ali no dia a dia. Então, o pertencimento com a empresa e com o tema, ele está bem maior. Hoje eles ficam super animados com as ações de engajamento do comitê, da empresa, então isso é extremamente positivo. Além também de temos lançado ideias relacionadas ao uso de inteligência artificial. Acho que isso é um tema interessante, porque no suporte, nós somos uma equipe que interage com clientes, conversa com clientes, atende demandas. E, por incrível que pareça, tinham pessoas na nossa equipe que tinham receio de fazer uso de IA, por exemplo, para análise, escrever interações. E, querendo ou não, isso é uma realidade talvez de outras pessoas que possuem receio de fazer uso de inteligência artificial por achar que não está fazendo o trabalho, que está terceirizando o trabalho dela, né, para uma IA fazer. Só que com o Inova, eles conseguiram entender que a IA, ela não é uma inimiga, né? Ela não é uma inimiga, ela é uma aliada. E aí, com isso, eles passaram a fazer o uso mais de inteligência artificial, que era uma das ideias que a gente colocou até para registrou aqui internamente. Então, eles passaram a fazer o uso de IA, e isso, querendo ou não, aprimorou a qualidade das nossas interações, agilizou o processo de análise e vem aperfeiçoando muito mais. E isso traz resultados tanto internos quanto externos também visíveis para os nossos clientes. E fora alguns projetos que a gente já colocou e tem pretensão aí de rodar para melhorar mais ainda os nossos resultados. Muito bacana. E aí, para fechar então, Esther, que conselho que você daria aí para outras áreas, para outras empresas, outros líderes que estão nos ouvindo, que ainda tem essa ideia de que eu não tenho tempo para inovar, minha área é muito desafiadora, meu setor aqui não se encaixa para tempo de inovação. Que conselho que você daria? Bom, o primeiro conselho é: mude a mentalidade, vire a chave. Não tenho tempo para inovação, não funciona mais. Comece pequeno, faça a reserva de tempos pequenos, não precisa de 1 hora, 20 minutos, 15 minutos do seu tempo ali da equipe, você já vai conseguir ter um grande engajamento. A inovação, ela precisa realmente de espaço. Se nós não dermos espaço, ela não vai acontecer. Por isso, ceda um espaço da sua equipe, seu, como líder, engaje o tema, que com certeza a inovação ela vai acontecer de fato no seu departamento. Muito obrigada, Esther, por esse conselho. Acho que você realmente trouxe aí toda a inspiração que você trouxe para o time de suporte, você conseguiu mostrar um pouquinho aqui para nós, né? E você mostrou que realmente o suporte aplicou coisinhas ali no dia a dia, que parecem pequenas, mas que no final fazem uma diferença enorme, né? Sim, Seja para resultado, seja para engajamento, seja para aculturamento. E a inovação não é nada sem engajamento e sem aculturamento, sim, com né? certeza. Então, quero te agradecer pela presença, né, por compartilhar tudo isso com a gente e pela transformação incrível que você fez ali no time de suporte, que saiu de 0 ideias para nosso top de ranking ali de captação de ideias. Muito obrigada por tudo isso. Eu que agradeço, Andressa, pela oportunidade, inclusive de participar do comitê de inovação. Estou muito feliz, um pouco nervosa, mas fico muito contente com tudo isso em poder contribuir. E 2026 está aí. Vamos avançar cada dia mais. Isso aí. Obrigada, esse foi mais um episódio do Momento Inovação.